Ora viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast, o podcast da vossa revista Bang. Mais uma vez estou aqui com o Bruno Martins Soares, Luís Filipe Silva, eu sou Luís Corte Real, editor da série de emergência, anfitrião, e cabe-me a mim começar por vos agradecer estes 2 anos. Sim, o Bancast faz 2 anos, mais ou menos para esta altura, a gente não contou os dias, mas 2 anos de episódios com muitos convidados, muitos temas, e temos mais 1 milhar de ideias para os próximos anos, mas queremos fundamentalmente agradecer ao pessoal que tem estado connosco nestes 2 anos, não é, Bruno? Sim, isto tem sido de facto uma viagem interessantíssima, a aprender muitas coisas sobre o mundo editorial, sobre o mundo da música, sobre o mundo da banda desenhada, dos jogos. Parecem muitas coisas que eu não fazia ideia, e de facto tem sido também muito, muito interessante ouvir as pessoas a dizerem que gostaram muito deste episódio ou gostaram muito daquele. Pessoas que... Tive o caso de um amigo meu que de repente estava no Open Space a trabalhar e ele não tem nada a ver com estas áreas e de repente ouviu a minha voz e foi descobrir o que era e tinha um colega a ver o Bancast. Olha, espero que tenha sido despedido, porque assim, um gajo está a trabalhar, não é para estar a ouvir podcast, ok? Sim, nós não sugerimos que isso se faça, muito discretamente com headphone, muito discretamente. Exatamente. Tal e qual. Mas tem sido de facto muito, muito interessante e é um gosto estar aqui. E Luís, o que é que tu tens a dizer aqui aos nossos fãs que nos têm acompanhado nestes 2 anos? Faço exatamente minhas as vossas palavras. Tem sido um percurso muito interessante. Estar principalmente convosco, estar aqui com um ritmo regular, a gravar isto, a pensar, né? A pensar e a falar sobre o Fantástico, a conhecer convidados interessantíssimos, a repescar temas que conhecemos, a discutir isso com eles, com pessoas que também estudaram e alguns que são especialistas nas áreas, que vieram aqui falar. E principalmente tem sido uma jornada que eu conto que ainda esteja no princípio e eu acho que as próximas etapas aqui do Bancast vão ser espetaculares. Ok, e o tema do episódio hoje era, nós vamos repescar as perguntas que o pessoal nos tem feito, seja sobre a editora, seja sobre o Bancast, seja sobre nós os três. Não ensaiámos nada, não fazemos ideia, porque eu apanhei umas perguntas, a Cláudia, que é a nossa diretora de comunicação, enviou-me outras perguntas, eu não olhei para elas, portanto, se calhar às vezes vamos fazer um bocado de figuras de urso, sem saber muito bem o que responder, mas assim é que é giro. Já nos aconteceu algumas vezes fazer figuras de urso. Já muito jeito para fazer figuras de urso. E não cortámos tudo. Luís, queres começar tu aí com a primeira pergunta? Sim, olha, vou pegar precisamente num que eu penso que estava nas perguntas do YouTube, se não me engano, num dos primeiros episódios que fizemos em que falámos da literatura fantástica portuguesa, em que há um dos nossos fãs que pergunta: será este o ponto de partida para a literatura fantástica portuguesa começar a abundar na coleção Bang? É preciso apostar e arriscar, diz ele. Olha, curiosamente essa pergunta já foi provavelmente posta há bastante tempo. Não foi a pensar em 2024, deve ter sido feita a pensar em 2023, e nós em 2023 publicámos muito pouco de literatura fantástica nacional. Eu sei que há um título brutal, que é o Lisboa Noir, mas não sei se publicámos mais algum de autores nacionais este ano. Parece que posso estar a fazer uma injustiça. Mas em 24 temos muita coisa. 24 somos capazes de ter uma mão cheia de autores nacionais para o fantástico, incluindo ficção científica. Okay, que é um risco, já sabem, nicho do nicho, temos um ou outro projeto. E Luís, e porquê é que tomaste essa decisão? O que é que te levou a tomar essa decisão de publicar mais autores portugueses? Porque o público está muito mais receptivo a autores nacionais, porque o público nacional acarinha mais os autores nacionais, divulga-os agora com o TikTok, com o Instagram, consegue-se criar comunidade, e acho que há um potencial de crescimento que não havia, infelizmente, há 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15 anos, quando nós publicávamos. Olha, e onde é que foste buscar estes autores? São autores que te enviaram manuscritos? É tudo submissões, sim. Tudo submissões, okay. Pessoal que vai submetendo, ou... Não, tudo submissões. Não posso dizer que dentro do Fantástico tenham sido convites. Fora do Fantástico, às vezes são convites que nós fazemos. Na área do Fantástico, são submissões.
Portanto, vai ser um super 2024. Pá, então agora posso fazer aqui uma pergunta. Alguém diz: as distopias também mereciam um episódio do Bancast. Eu acho que é o Duarte Oliveira, que fez isto aqui, penso que foi no Instagram. Pá, realmente nós nunca fizemos um episódio sobre distopias especificamente, pois não. Fizemos um sobre pós-apocalípticos. Nós fizemos um sobre utopias, não é? Ou sobre utopias, o final do mundo. fizemos. Sobre distopias, mas se calhar foi nesse que veio a pergunta. Não, nunca fizemos um sobre distopias. Também é interessante, de facto. Há aí uns temas, de vez em quando a gente fala nos, porque fala, sei lá, no 1984, ou fala noutro mas fizemos um sobre mundos pós-apocalípticos, que são um bocadinho... Fizemos. Sim. Fizemos. Yeah. Mas, bem, normalmente o Bancast é para fugir à realidade. Ok, mas vamos pensar nisso, obrigado. Luís, venha aí outra pergunta. Ok. É bem lembrado que nós mencionámos, eu penso que até era estes livros que estão aqui atrás, do Dan Simmons. Quando é que vamos ter mais livros do Dan Simmons na coleção? Na coleção Bang? Na coleção Bang. Eu acho que mais depressa publicamos o próximo de George Martin. É? Mas ele vem aí ou não? Eu acho que vem, ele já escreveu 80%, só demorou 10 anos a escrever 80%, portanto 20%. Só mais 5 anos. Demora mais 3 ou 4. É assim, o Dan Simmons é um dos meus escritores de ficção científica favoritos e até mesmo o The Terror, que não é bem ficção científica, é brutal, nós publicámos, ou um que até foste tu, Luís, que me recomendaste sobre vampiros, o Carrion Comfort, que é uma viagem brutal, um livro gigante, mas enquanto tu não largas o livro, não sais daquele mundo. Mas o Dan Simmons vende tão mal, que está ao nível, infelizmente, daqueles Brandon... Bem, nem vendeu tanto quanto o Brandon Sanderson, vendeu mesmo muito mal. E eu tive muita pena, porque havia... Talvez o melhor livro de ficção científica que eu tenho lido até hoje é uma duologia dele, que é o Ilium e o Olympus. São precisamente estes. Estão aí atrás. Eu acho que nunca li nada de ficção científica que tenha-me arrebentado com o meu cérebro como isso. Só que se a gente publicar isso, para além de gastar uns bons milhares de euros a traduzir e a comprar os direitos e depois a imprimir, depois vamos vender 200. Não dá para pagar nem os direitos da capa, praticamente. Portanto, acho que, infelizmente, Dan Simmons, pessoal, se quiserem ler, leiam em inglês, mas eu recomendo que leiam as nossas edições em português, pelo menos para a gente as esgotar, porque não vamos poder renovar os direitos, porque os vende muito mal. Tu achas que, já agora aproveitando este tema, tu achas que a falta de adesão do público atual, portanto, havia muito mais adesão à ficção científica, mas também se calhar havia uma maior familiaridade, é precisamente isso, é precisamente o facto de, durante algum tempo, as coleções nacionais terem-se afastado da ficção científica, o pessoal desabituou-se de saber ler ficção científica. Eu pergunto isto porque a edição recente do Neuromante, a Papel Leia, eu falei com 2 ou 3 pessoas que estavam a lê-la e acharam dificuldade porque a leitura era lenta porque não estavam a perceber. Tinham que descodificar o que estava a ser dito porque as coisas não eram explicadas. Aparentemente, ou na fantasia há coisas consensuais, né, que se repetem de livro para livro, ou é mais fácil entrar no mundo de fantasia. Mas, medieval com magia, né? Não te esqueças que a fantasia vende muito mais que a ficção científica. Também porque há muito mais mulheres a ler do que homens, e eu acho que, por norma, com raras exceções, a ficção científica é um bocadinho mais lida por homens do que por mulheres. Como os homens em Portugal não leem, a ficção científica nunca poderia vender. Depois, a fantasia, que vende, com raras exceções também, é uma trampa que não tem ponto a ponto se pega, é mesmo muito má. Mas mesmo muito má a fantasia que vende. Também há muita ficção científica que não presta, mas a fantasia é muito mais acessível. Não é? O Gibson pode ser um bocadinho críptico, de facto. Ele de facto tem uma maneira de escrever que não é usual, não é? Mas aquilo que tu dizes soa-me relativamente bem, porque eu acho que de facto se alguém que não esteja habituado a ler pode de facto arrastar-se um bocadinho mais a ver um Neuromancer ou alguma coisa assim. Nós publicámos um do William Gibson, que até teve direito a série na Amazon. Do Peripheral, sim. Do Periférico,
que é um livro muito giro, mesmo muito giro, e a série é muito boa, já foi cancelada, Pois é. portanto já Não sei começou a se correr foi. chegar. Sabes que aquilo está muito estranho. A Amazon. Ora veio o Jeff Bezos e quer cancelar tudo, ora afinal não querem cancelar. Pá, aquilo está muito estranho. Mas é pena se for cancelada, de facto. Eu tive pena A porque eu série gostei é muito da bastante boa. série. Sim. É. Ok, portanto, ok. Não, e estavas a dizer, quando publicaram o Gibson, qual é que é a experiência de terem publicado o Gibson? Vendeu muito mal também. É como o Dan Simmons, vende muito mal. Se queres perder dinheiro, se queres abrir uma editora e perder dinheiro, publica Dan Simmons e Gibson. Olha, o Duarte Oliveira tem uma segunda pergunta. Eu pessoalmente gostaria de um episódio dedicado a vampiros, incluindo a produção nacional. Olha, nós já vendemos muitos vampiros no tempo do Twilight, com as nossas variações do Twilight, que era a Casa da Noite, aquilo vendeu dezenas de milhares. Falámos do Carrion Comfort há pouco, que é um grande livro de vampiros, do Dan Simmons. A produção nacional, eu honestamente não a conheço muito bem. Os vampiros não são a coisa mais interessante para mim, confesso. Apesar de haver coisas de facto boas, a Anne Rice, por exemplo, etc. E o facto de haver. Estava eu aqui a pensar, de facto, eu comecei aqui um conto há uns anos atrás com um vampiro e que ainda estou para acabar e ainda apetece imenso acabar. Mas o vampiro não, chamado um mosquito. Mas o vampiro não é a coisa mais interessante do mundo, para mim. Eu acho que é Mas difícil. sim, mas pode ser interessante falar disso, especialmente quando estamos a falar de tropos, vampiros, lobisomens. Se arranjarmos um convidado que domine bem o assunto, acho que é um episódio muito giro. Agora, nós os três ia dar um episódio muito infeliz. Pois é. Cá veio o nosso sino da praxe, deixa-me só. Os vampiros nacionais, que é o, digamos, mais de lavra recente de que eu me recordo, foi a adaptação do Viagens da Minha Terra com vampiros, do Pedro Manuel Calvete, que saiu tu estás a falar disso, Arcádia já há bastantes anos. Olha, eu acho que há um episódio sobre vampiros muito giro, que era sobre o José Sócrates e mais alguns tipos de PS. Dava para fazer um episódio sobre vampiros brutal. Olha, mas tocaste agora aí numa coisa que também toca numa pergunta que está aqui e que eu queria. A pergunta, porque eu tenho aqui as perguntas que tu mandaste, Luís. Como é que é? Já que no final, quando falaram das adaptações, mencionaram o Tarzan e o Zorro, há alguma hipótese de fazer um episódio sobre o universo Old Newton? Eu não fazia ideia do que era o universo Old Newton, confesso, e fui ver o que é que era. E de facto é uma amálgama de uma série de personagens de muitos sítios, desde o Tarzan ao Sherlock Holmes, etc. É uma amálgama que às vezes me fez lembrar aquela Liga dos Cavaleiros Extraordinários, mas que me faz também lembrar agora aquilo que tu disseste, não é? Que é quando se pega nas Viagens da Minha Terra e se põe um vampiro, ou quando se pega no Orgulho e Preconceito e se põe zombies, etc. Que é o tipo de literatura que a mim me irrita solenemente, desculpem lá os fãs, mas a mim irrita-me solenemente. Se vocês querem trabalhar os zombies ou fantasia, façam as vossas próprias personagens, não estejam a estragar as dos outros. Não são para aqui chamadas. Eu acho que há uma exceção aí. É quando no outro dia vi Orgulho e Preconceito com duas personagens lésbicas. Desculpa, eu não li, mas gostava de ler. Vou investigar, porque deve ser bem giro. Olha, aqui uma pergunta. Porque não, só dizer mais uma coisa. Claro que isto não tem nada a ver com aquilo que estávamos a falar outro dia com o Gerson Lodi Ribeiro, que é quando se está a trabalhar história alternativa. Claro que é interessante pegar em algumas personagens históricas, mas como ele próprio disse, é mais interessante elas não serem os protagonistas, serem simplesmente personagens secundárias. Mas pronto, há uma personagem real que se chama o autor canibalístico que vai canibalizar as personagens dos outros que eu não sou particular fã. Mas o Farmer levou isso às últimas consequências com o mundo do Rio, com a saga do mundo do Rio, que basicamente é um sítio onde todas as pessoas que morreram reencarnam, é um mundo onde todas as pessoas que morreram reencarnam, tem explicações científicas, naquela altura era ficção científica, tinha que ser uma explicação científica, não uma explicação, digamos,
mística, e acho que era o Richard Burton, que é o personagem principal, e também tem a ver com uma espécie de uma história que é uma quest ao longo de vários livros. Portanto, ele aí recupera imensas personagens históricas e leva esse conceito às últimas consequências. Pronto, mas isso já está editado em Portugal e já tem uns bons aninhos. Pessoal, nós vamos ter que ser um bocado mais rápidos a responder, senão vamos ficar com muitas perguntas pelo caminho. Nunca mais saímos daqui, não é? Qual a possibilidade de compilar num ou mais volumes as revistas Weird Tales? Eu diria que se houver alguma coisa abaixo de 0, é esse número. Já há compilações de Weird Tales em inglês, não é? E ainda bem, esses clássicos do Pulp, pá, que maravilha, ainda bem que fazem, se calhar edições com vários volumes e tal, mas em português, que traduzir seria a ideia, pá, Jorge, é absolutamente impossível. Podemos pegar em alguns autores do Weird Tales, e temos feito, com Lovecraft, Robert E. Howard, e não só, mas fazer facsimiles das Weird Tales, pá, ainda se perdia mais depressa do que o Dan Simmons e o William Gibson. Olha, e a revista Bang tem estado a sofrer algumas alterações. Como é que tu vês a Bang em 2024? Ela vai ser diferente? Vai continuar na mesma senda? Qual é que é a tua Isso é uma pergunta tua ou uma pergunta de um fã? É uma pergunta minha, mas eu também sou fã. Pronto. 2024 estamos a tentar dar mais destaque aos autores nacionais, os autores de fantástico nacionais. Destacar-lhes o livro, pôr um beta-reader, vários beta-readers a ler, fazer depois um artigo com capa, perguntas aos autores, dar a conhecer a produção nacional. É óbvio que é mais fácil para nós pôr a nossa, porque está ali à mão de semear, mas a ideia é divulgar o que for aparecendo também de outras editoras. Olha, há aqui uma pergunta muito interessante que é, e esta é dirigida a vocês também, meninos. Qual a parte mais interessante para vocês daquilo que fazem? Ora bem, nenhum de vocês vive nem da escrita, nem da edição, nem da organização de antologias, portanto, presumo que não estejam a falar, Luís, não estão a perguntar qual é a parte mais gira que fazes lá no banco, não é? Onde trabalhas. Sim, mas nem tudo aquilo... Nem saberia responder. Uma pergunta sem resposta. Da parte dos livros... O DDJ, não é? Como se diz, o DDJ, o teu Dreary Day Job. O que é a parte mais interessante daquilo que faz? Isto é Covil da Lobo que faz a pergunta. Olha, para mim a parte mais interessante basicamente é fazê-la. É ter tempo e ter capacidade de a fazer. E depois é tentar descobrir precisamente qual dos vários projetos que tenho entre mãos que me vai chamar a atenção naquele momento e para onde é que me vai levar e o que é que eu preciso aprender para saber fazê-lo até ao fim. Tens alguma coisa em mãos agora? Eu tenho sempre imensos textos que eu vou saltando e depois é difícil acabar algum. Mas o meu principal problema sempre foi lutar contra a falta de tempo. E no pouco tempo que tenho, tentar encontrar aquele projeto, aquele conto, aquele texto, ou se calhar que é a própria antologia que me vai chamar a atenção e que mais me diz naquele momento. E depois conciliar isto com a leitura, parecendo que não, grande parte do que nós fazemos também é ler. E ler é princípio fundamental para qualquer escritor. É saber, não só saber o que é que está a acontecer, como saber o que aconteceu. Luís, tens um convite para Lisboa no R2. Já falhaste o primeiro, tens um convite para 2. Isso era giro. E tu, Bruno, qual é a parte mais gira? É criar. Adoro criar, adoro escrever, adoro sentar-me e estar a escrever e a desenvolver aquilo que é a minha história e as minhas personagens. Há muita parte do criar que é simplesmente estar na cama, olhar para o ar e a pensar no que é que vou escrever. Mas aquela horinha, eu acordo de manhã às 6:30 da manhã, porque tenho os gatos a quererem comer. Eu levanto-me, ponho os gatos a comer, depois arranjo-me calmamente e vou para o café escrever ali uma hora e meia. É a melhor parte do meu dia. Eu percebo perfeitamente. Escreves em computador ou à mão? Escrevo em computador.
Mesmo as notas hoje em dia escrevo em computador. Antes tinha o meu caderninho que andava sempre de um lado para o outro, mas confesso, eu tenho sempre também um documento de notas no computador e vou sempre usando e colocando. Há muitas vezes que é preciso estar a ver vídeos para pesquisar e a ler coisas e artigos e livros para fazer podcast pesquisa. que eu ouvi por causa do Tormenta. Podcasts de época. Pois, exatamente. Podcast. Olha, eu Eu concordo estou agora contigo. com dois... Não sei, desculpa. O que é que ias Não, dizer? não, concordo contigo. A melhor parte, sem dúvida, é escrever, mas como editor, a melhor parte é encontrar autores portugueses que gosto de publicar, porque autores estrangeiros tu não és bem o editor, vamos ser honestos, és só o publisher. Ok. Traduziste, pronto, mandaste traduzir. Os autores portugueses, tu vais Vais trabalhar ajudar a desenvolver. Pois, vais trabalhar o exatamente. projeto, vais pedir alterações, vais sugerir um final diferente, ou vais sugerir um título, vais mandar encurtar ou alongar o texto, e essa parte é fascinante como editor. Deixa-me fazer uma pergunta de continuação que acho que encaixa aqui bem. Quando vocês dizem que gostam, pronto, e eu também gosto de escrever, da parte de escrever, qual é a relação que tem com a revisão? Digamos, com o limar o texto, né, e fazer Belíssima as pergunta. versões finais. Belíssima. Gostam, não gostam? É chato? É mais difícil? Pá, eu gosto e não gosto. Há partes que eu gosto, porque há muitas vezes eu não estou de manhã, quando pego na escrita, não consigo escrever muito, escrevo 200 palavras, às vezes 300 palavras. Há dias em que escrevo 2000, mas muitas vezes estou com 200, 300 palavras e aquilo que eu vou fazer é rever aquilo que está escrito. E às vezes é bastante prazeroso, e às vezes é bastante interessante e recuperar aquilo que se fez e perceber o que é que se conseguiu, etc. E aí, quando o trabalho está acabado e é preciso rever tudo outra vez e ter a certeza que está tudo, epá, aí confesso que custa um bocadinho. Aí custa-me um bocadinho poluir as últimas partes e sentir. Eu já estou a pensar noutras coisas, já quero fazer outros, mas ainda há muito tempo para dedicar àquele livro e polir e fazer, e já não é tão prazeroso. Eu acho fascinante como os livros podem ser escritos de maneiras tão diferentes. Já nem vou para aquela do Martin, do jardineiro e do arquiteto, mas aquele pessoal que diz, epá, eu escrevi o primeiro manuscrito, depois escrevi o segundo manuscrito, eu não faço ideia o que é isso. Porque eu escrevo praticamente como eu quero que vá ser publicado, por isso eu escrevo devagar, e quando eu acabo um capítulo, eu sempre começo a ler de manhã, leio o que escrevi nos últimos 2 dias e dou uns retoquezinhos. Epá, digo-te, quando eu acabo o conto de escrever, faço uma última leitura, mexo uma coisinha ou outra e está pronto a publicar. Era incapaz de pegar no manuscrito e agora vou reescrever o manuscrito e começar a mudar diálogos e acrescentar cenas, tirar cenas. Epá, eu não concebo isso, eu era incapaz, eu não conseguia trabalhar assim. Oh, Luís, eu percebo o que tu estás a dizer, sabes que eu durante muito tempo também foi um bocado assim. E ainda sou, na verdade. A maior parte das vezes aquilo que escrevo está quase pronto. Está quase pronto. Não é? Há pessoas, o Stephen King refaz tudo outra vez e não sei o quê, e há muita gente que faz. Pá, já fui mais também, se queres que diga. Hoje em dia sou mais permeável, sou mais cuidadoso, se quiseres. Sou mais permeável às opiniões dos betas, penso mais naquilo que já está e no que já não está. Vou dizer-te aqui um segredo faz favor, quem está a ver isto não diga a ninguém. Mas eu já acabei o primeiro volume da sequela da Batalha da Escuridão. E eu sei que provavelmente só vou publicá-lo daqui a vários meses. E neste momento não quero mexer nele, mas se calhar daqui a uns meses vou estar a olhar para ele outra vez e vou estar a revê-lo. Mas hoje faço isso bastante mais vezes do que fazia há uns tempos atrás, sem dúvida. Aqui há uns tempos atrás eu estava de tal maneira focado em certas coisas e de tal maneira focado naquilo que estava a escrever que quando escrevia a última linha é como se já estava praticamente fechado. Sim, eu ainda estou um bocado nessa fase. Olha, temos aqui algumas Mas tu perguntas. tens uma coisa, já agora, só para acrescentar mais uma, mas tu tens uma coisa muito interessante, que é, tu tens essa disciplina de facto de escrever todos os dias.
e consegues fazer isso ao mesmo tempo, escrever devagar, mas escrever todos os dias. Eu como é aos bochechos, percebes? Eu também escrevo todos os dias qualquer coisa, isso escrevo. Mas nem sempre estou para lá virado. Às vezes estou a esforçar-me para escrever uma determinada obra. Isso quer dizer que muitas vezes eu estou a escrever num sentido de ok, deixa-me escrever qualquer coisa, eu depois revejo, eu depois faço. Não fazia há uns tempos atrás e agora faço. Agora forço-me a escrever e depois venho cá, volto atrás e faço tudo, e faço coisas outra vez. Por isso também tem a ver com isso, basicamente. Ok. Há aqui algumas perguntas que eu acho que são um bocadinho mais dirigidas mesmo à editora. Qual foi um rapaz que lê a pergunta: qual foi o livro que lançaram que pensavam que menos iam vender e vendeu muito mais do que alguma vez pensaram ser possível? A arte subtil de saber dizer que foda. Assim, em milhas. É daqueles livros que tu compras e dizes: bem, se eu vender 3.000 fico satisfeito. Que ele já vendeu 100 e... já perdi a conta. 150? A sério? Yeah. Isso é sério? Sim, é sério. 150 mil volumes aquele? Epá, a gente reimprime aquilo todos os meses. Ora bem, como escolhem um autor estrangeiro desconhecido em Portugal? É baseado no que ele vende lá fora? Feiras internacionais? Como é feita essa escolha? Isto é da Maria João Covas. Ora bem, epá, eu penso que todas as editoras aqui partilham a mesma estratégia. Se um livro vende muito bem lá fora, há uma probabilidade dele vender bem cá em Portugal. Não é sinónimo disso, como vocês sabem. O James Patterson vende milhões e cai um desastre. As feiras internacionais antigamente serviam para comprar livros, hoje em dia servem mais para o pessoal apertar as mãos e mostrar que está vivo. Ninguém praticamente compra livros nas feiras, porque todo o catálogo que está na feira em Frankfurt é-nos apresentado antes de Frankfurt e a gente compra depois de Frankfurt. Portanto, a escolha é feita, no caso dos autores internacionais, no buzz que vem lá de fora, se a coisa está a vender bem, se a gente vê que é uma moda que pode chegar cá, sendo que muitas vezes lá fora está nos tops, chega cá não vende nada. Isso acontece, é o pão nosso de cada dia. Não sei se E já tivemos um episódio a falar com o vosso scout. Ia dizer exatamente isso, já tivemos um episódio a falar disto, sim. Exatamente. Ora bem, qual é o género mais difícil de apostar num novo autor português? E Luís, Bruno, acho que vocês sabem responder a essa. Qual é o género mais difícil de apostar? Poesia. Poesia está no primeiro lugar isolado. Mas logo sim, mas isso acho que mas isso não é autor português, isso é qualquer autor. Logo a seguir, acho que são peças dramáticas. E depois, um bocadinho mais acima, diria que é o fantástico, sim. Mas mais a ficção científica ou do que o terror, talvez seja ainda mais difícil, sim. Eventualmente, não temos o terror, não sei se as pessoas... não sei se as pessoas sentem que é um género por si próprio. Isso... Pois, não sei. Mas temos contos tradicionais portugueses, né, que raiam muito o terror, né, toda a componente fantasmagórica, destino, o diabo, a morte. E, no entanto, fora isso... Houve uma altura, quando publicavas o David Soares, tu vendias bastante terror, não era, Luís? Epá, o David nunca vendeu muito. Mas vendia o suficiente para nós conseguirmos atingir o break-even. Penso que só teremos perdido dinheiro com alguns livros e se calhar até mais com os de não-ficção, mas já foi há muitos anos. Ora bem, temos aqui um senhor, o médico que fala da alma. Uau, hein? É um grande nome de perfil que tem 14 perguntas. Vamos a isto? É lá. Vamos a isso. É o médico que fala da alma e fala dos livros, porque são 14 perguntas. O que vos dá maior receio em termos de sucesso de vendas? Editar um livro de autor português ou comprar um livro de um autor estrangeiro? O que é que nos dá mais receio? Onde é que está o maior risco? Sim. Epá, eu acho que é a mesma coisa, porque é assim, um autor português não veio com o buzz lá de fora e, portanto, se for um autor desconhecido, é um salto no vazio, não fazes ideia do que é que vai acontecer. Não é? Ninguém ouviu falar daquele autor. Claro que se for o José Rios dos Santos, ou for o Miguel Sousa Tavares, esse aí já sabes que vais vender 100 mil, 80 mil e tal. Mas os autores desconhecidos é um salto no desconhecido. Mas os autores estrangeiros não é muito diferente, a não ser que sejam autores que estão nos tops lá fora e tu tens a certeza absoluta que vão vender cá. E até há um leilão, porque a Leia quer e a Presença quer e a Porto Editora quer e há um leilão.
Pá, muitas vezes os autores estrangeiros também são saltos no desconhecido, porque até pode estar a vender mais ou menos bem lá fora e tem montes de reviews no Goodreads e o livro até é muito bom e depois sai um desastre. Portanto, é assim, ser editor é jogar na bolsa. Estou sempre a repetir, é jogar na bolsa. Tu compras ações, compras criptomoedas e depois logo sei o que é que acontece. Podes ganhar dinheiro ou perder. É completamente ao calhas. O que é que sai mais caro à editora? Editar um autor português ou comprar e publicar um autor estrangeiro? É para claramente um autor estrangeiro, não é, pessoal? Sim. É assim, Tens de pagar direitos, tens de pagar direitos de capa, tens de pagar direitos de autor, tens de pagar a tradução. A tradução é machadada. É machadada. Já ouvi uma versão de um editor que dizia que raramente, essa é normalmente a resposta que se considera, mas depois, se o livro for trabalhado, se houver muito trabalho de edição, né, de acompanhamento do autor, de mudar, etc., estou a falar da vertente nacional, normalmente não se contabiliza esse tempo. Isso é tempo de funcionários da editora, né, e tempo de investimento que também entram para o custo do livro. Portanto, tudo depende de qual é o grau de acabamento, né, e de finalização do manuscrito quando chega à editora. Se houver um grande trabalho editorial, às vezes o custo humano é gigantesco. Como a Nora Roberts, eu nem preciso de a ler. Eu compro, mando traduzir e ela sai. Eu nem sei de que é que trata o livro. Para os autores portugueses eu tenho que os ler a todos. Não posso publicar um autor português sem o ler. Ora bem, o médico fala de uma pergunta ainda. Se pudessem roubar algum autor português a outra editora, quem é que é? José Rodrigues Santos, assim de caras. Dan Brown. O que é que está? Colin Hoover. Eu roubava isso tudo. Pá, infelizmente são um tipo decente que não rouba autores, ao contrário de outras editoras que aí andam. Não quer dizer nomes, pá, porque parece mal, mas andam autoras aí a roubar autores uns aos outros, o que é muito mal, porque o mercado já é pequeno, já é um mercado tão complicado, já somos tão desrespeitados pelos editores estrangeiros e pelos agentes estrangeiros, que quando as editoras começam a roubar umas às outras, e não são só as grandes que roubam, hein? Há editoras pequenas que também são espertalhonas. Por exemplo, o Duna foi-nos claramente roubado. Se querem saber quem é que nos roubou o Duna, vão ver quem é que o está a publicar. E isto por causa de uma borrada da agente, porque a agente mudou e a nova agente dentro da agência esqueceu-se que estava a negociar connosco, a nova não sabia, o Duna foi parar à concorrência. Portanto, tens editoras pequenas que também roubam, curiosamente. Olha, e tu, quer dizer, tu achas que se roubaria mais facilmente um autor que está vivo ou um autor que já está morto? Se o autor que está morto tiver um agente, é indiferente. É a mesma coisa. É indiferente? Okay. Tu não falas com o autor, tu falas com o agente. Nem sabes se ele está vivo na prática, não é? Ou se eu já publiquei autores que pensei que estavam vivos e depois, quando fui tentar marcar a entrevista, já estava morto. Não estou a brincar. Já alguma vez se arrependeram de terem tomado uma decisão de publicar um livro de autor estrangeiro? Meu Deus do céu. Eu diria que a cada 2 ou 3 livros tu te arrependes. Porque a cada 2 ou 3 livros tens prejuízo. É inevitável. Mas a mesma coisa que os autores portugueses. É normal. Já alguma vez se arrependeram de terem tomado uma decisão de editar um livro de autor português? Está respondido, muitas vezes. Já alguma vez se arrepende? Não, obviamente que não o Alex 9 nem o Terrarium. Ok, ainda bem. Eu sei que tu te queixas que não fizeste dinheiro com o Alex 9. Não fizemos, não, o livro era gigantesco. Eu também tenho muita pena. O livro era gigantesco, mas gostei muito de o publicar e eram outros anos em que não tinhas os grupos cá a dar cabo disto e permitia às editoras nacionais arriscarem mais. Eu descobri no outro dia que um dos grandes grupos, que não vou dizer o nome, mas tem o nome de um animal que vive. Já sabemos quem é. Vive no Polo Sul, para aí não. Vai publicar para o ano 300 livros infanto-juvenis. Acho que ouvi assim. Portanto, eu não preciso dizer mais nada. Se queres destruir um mercado, está aí a solução como destróis. Já alguma vez se arrependeram de terem tomado uma decisão de não aceitar um livro de um autor português para edição? Não me lembro de um autor português que eu não tenha querido publicar e depois que tenha vendido bem, mas eu já disse que não a muitos autores estrangeiros que depois chegaram cá e venderam uma catrafada de livros. E isso dói particularmente, mas é como jogar na bolsa. Apresentaram-me aquela ação, eu olhei para as ações, que empresa é que é? Igual às outras, não tem nada diferente, eu já vi isto em 1000 sítios, não quero investir.
e depois foi para o top cá e vendeu 10, 20, 1000, não estou a exagerar, aconteceu este ano. E ainda há 2 dias falei com o editor desse livro. Bem, pessoal, eu não sei onde é que a gente estava com a cabeça quando achou que podia pegar numa pilha tão grande de perguntas e fazer um único bandcast. Portanto, o que decidimos aqui a meio foi, vamos fazer 2 episódios. Tudo o que foi respondido até agora é o primeiro episódio. Para a semana vamos responder ao que falta. Para a semana então contamos com vocês. Obrigado.